todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Escola Azul. Nós somos a Alexandra, a Beatriz e a Mónica. Somos alunas do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e estamos a colaborar com a Escola Azul na criação deste podcast. Estamos aqui novamente para conversar sobre mais um tema relacionado com o oceano. O episódio de hoje é dedicado às alterações climáticas. No episódio de hoje temos convidados muito especiais. Temos connosco o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o professor Dr. Miguel Miranda, que estudou na Universidade de Lisboa e graduou-se em Geofísica. A sua atividade de investigação foca-se no geomagnetismo, geofísica marinha e em riscos naturais, em particular de tsunamis. É autor e coautor de artigos indexados no Web of Science, publicado nas principais revistas científicas de geofísica, com mais de 2.400 citações, bem como de artigos e livros de divulgação científica. Integrou no período 2009-2013 o painel de avaliação em Earth System Science do European Research Council e tem participado em painéis internacionais de avaliação em geociências. É também membro correspondente da Academia Científica de Lisboa. Temos também connosco a jornalista Teresa Firmino. Teresa Firmino licenciou-se em Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa em 1992. É desde então jornalista no Público e, a partir de 2012, é editora de ciência do jornal. Em 2008 e 2009, estudou jornalismo de ciência nos Estados Unidos, com uma bolsa da Knight Science Journalism Fellowships no MIT. Em 2008, foi distinguida com uma menção honrosa do Prémio Fundação Ilídio Pinho, Jornalismo Científico, em 2012 com o Prémio de Jornalismo da Liga Portuguesa contra o Cancro e em 2017 com o Prémio Ciência Viva Montepio Media. Publicou vários livros de divulgação científica, o último, O Futuro do Planeta, tanto que está nas nossas mãos, 2020, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O primeiro, em coautoria com Filomena Naves, Portugal a Quente e Frio, 2009, é sobre as alterações climáticas. Como alunos convidados, temos a aluna Miriam Oliveira, do 5º ano da Escola Básica Tecnópolis de Lagos, e o aluno Pedro Paula, do 10º ano da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Antes de começarmos, queríamos agradecer aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite e por estarem hoje aqui presentes. Nós temos uma questão de uma colega nossa que já foi mais ou menos respondida, mas eu vou fazer a questão na mesma, que é: mas afinal, qual é o impacto direto das alterações climáticas no oceano? Quer dizer, já algumas das questões foram abordadas, não é? Os furacões, por exemplo, são fenómenos diretamente ligados ao oceano e à subida da temperatura no oceano. E as camadas superficiais do oceano estão a aquecer. Os últimos relatórios estão mais quentes. Os últimos relatórios todos têm indicado isso. Depois, isso traduz-se quando a água do mar, as camadas superficiais ultrapassam um certo limiar, eu penso que é à volta dos 25 graus Celsius, estes fenómenos, como os furacões, tornam-se mais intensos. Não se sabe bem neste momento, atualmente, se os furacões estão mais fortes ou se são mais frequentes. Aparentemente mais fortes sim, mas a sua frequência ainda não se pode dizer que estão mais frequentes. Outro dado que tem surgido é que, se calhar, o percurso que os furacões estão a seguir também está a sofrer algumas alterações, ou estamos a ver alguns indícios disso. Depois, se olharmos para outras questões ligadas às alterações climáticas ao oceano, claro, a subida do nível do mar, com o impacto todo que isso pode ter nas zonas costeiras. E se olharmos também para Portugal e vermos um projeto de um aeroporto no Montijo, que está em discussão nos últimos anos e sobretudo nos últimos tempos, e vermos que uma parte da pista desse projeto no futuro iria ser inundada devido à subida do nível do mar, também é algo que nos pode fazer pensar. Também podemos falar e isso é abordado muitas vezes nos corais e num fenómeno chamado branqueamento, o branqueamento dos corais, em que os corais vivem em associação com algas. Quando a água do mar, a temperatura sobe, essas algas produzem substâncias tóxicas e o que acontece é que o coral expulsa essas algas e então eles tornam-se brancos, daí o fenómeno de chamar-se branqueamento dos corais. E isto também está ligado à subida da temperatura da água. E a grande barreira de coral, de volta e meia, está nas notícias porque é atingida com grande intensidade por este fenómeno, sobretudo nos últimos anos.
Mas acho que o Miguel pode também Coisa, completar. vou completar. Então, sabem que eu sou físico de profissão e, portanto, é normal que eu agarre mais os fenómenos físicos, são mais, para mim, mais. Explico-os de forma mais simples. Olha, aumentando a temperatura, o gelo do norte do Ártico está a derreter. É inevitável, está a fundir. Não é um problema de subida de nível do mar, porque ele está em equilíbrio com a água. É como a pedra de gelo que se põe no copo de Coca-Cola, para não dizer uma bebida alcoólica, e que quando o gelo se derreta, o Coca-Cola não sai do copo, não é? Portanto, ele não vai aumentar. Em contrapartida, o gelo é branco. E o gelo, como é branco, na verdade esfria a terra. Por isso é que os homens do deserto se vestem de branco, que é para reenviar a radiação embora. E são as pessoas dos climas frios que se vestem de preto, que é para ficar mais quentes. Quando a gente perde o gelo, o oceano fica mais escuro, e ao ficar mais escuro vai aquecer mais. E ao aquecer mais vai perder ainda mais gelo. Isto é os tais problemas dos ciclos de retroação. E isto é o que está a acontecer no Ártico. O Ártico vai perder o gelo rapidamente. A temperatura o oceano está a reter cerca de 90% do excesso de calor que estamos a receber. Porque o oceano é a nossa botija da Terra, não é? Tem uma grande capacidade calorífica. O que significa que quando a Terra aquece, o primeiro a aquecer e o que tem mais capacidade de guardar calor é o oceano. As principais espécies de peixe estão a migrar com uma velocidade de cerca de 70 km para norte por ano. Portanto, as espécies que temos aqui vão passar para o norte da Europa e vamos receber espécies que são tropicais que vão passar aqui. Só que isto não é uma coisa simples, porque as interações entre as diferentes espécies e os seus habitats levam a que se devem esperar situações de alguma gravidade. Por exemplo, nós aqui sempre tivemos toxinas provenientes das algas, essencialmente diarreicas. E temos, que é aquela questão que a pessoa comeu amêijoas, não é? E a seguir teve que ir para a casa de banho durante umas horas. Também temos biotoxinas, são paralisantes, mas são mais raras. Mas agora começam-nos a aparecer neurotoxinas. São toxinas que afetam o cérebro e que são mais típicas de águas muito mais quentes. E nós não estamos preparados para viver com elas. A temperatura está a aumentar, o oxigênio também está a diminuir. O oxigênio disponível. Isso leva a que os peixes, por estranho que pareça, eles respiram debaixo da água, mas precisam de oxigênio dissolvido na água. E, portanto, o oxigênio dissolvido na água está a reduzir-se. E a água está a ser tão generosa a captar CO2 que produz o tal HCO3-, que é um ácido. E, portanto, a água está a acidificar. E ao ficar mais ácida, as espécies têm mais dificuldade em sobreviver. O oceano sempre foi aquilo que menos se percebeu da mudança climática. As pessoas percebiam a mudança à superfície, viam os dias frios, os dias quentes, viam as tempestades, mas não viam o que estava a acontecer lá por baixo. E o que aconteceu debaixo do oceano foi muito mais importante do que aconteceu à superfície da Terra. O que é que nós vamos sofrer com isso? Ainda hoje não é claro. Mas reparem, houve uma coisa que a Miriam disse ao princípio, e que tem a ver com a biodiversidade, com a perca de património genético. A perca de património genético é a pior das coisas que nós estamos aqui a descrever e tem que ser percebido porquê. Porque o património genético, ou seja, os bichos que a gente não conhece, as plantas que a gente não conhece, nunca conseguiremos fazê-las. É tal irreversibilidade. Perde-se um conjunto de espécies e nós não vamos ser capazes de as fazer. Os mamutes, olha, os dinossauros ainda estão para ver se não se fazem. Porque a capacidade de clonagem tem aumentado todos os anos e provavelmente, havendo suficiente informação, consegue-se refazer. Mas a espécie que nós nem sequer vimos, nem sequer conhecemos, nem sequer passou por nós. Quer dizer, esse património genético perdido não é recuperável. Quer dizer, a gente não sabe de forma nenhuma estratégia de guardá-lo, metê-lo num frasco e num museu. Isso não é possível, porque nós nem sequer somos capazes de ver onde é que ele está. E, portanto, o oceano e o aquecimento do oceano está provavelmente a destruir uma parte importante desse património genético da Terra, que durou 4 mil milhões de anos a fazer, mas, ouçam, pode demorar 30 anos a destruir. Como tudo na vida, destrói-se sempre mais depressa do que o que se constrói. Muito obrigada pelas vossas respostas. Eu desconhecia a maior parte desta informação, portanto foi muito útil. Pronto, podemos passar agora para a questão da Miriam. O que é que achas, Miriam? Mas bem,
As alterações climáticas vão ser mais drásticas no futuro? Você acha que vão ser mais complicadas de lidar? Sim. Sim, sim, a resposta é sim, sim. Eu diria que se vai controlar a situação, mas vamos passar por situações piores que as que temos agora. Uma das razões tem a ver com a porcaria do oceano. É que o oceano, mesmo que agora se parasse de deitar CO2, ia continuar com o processo. O oceano é muito lento. A atmosfera é rápida. Evapora-se água, em menos de 7 dias está cá em baixo outra vez. Por isso é quando as pessoas dizem: foi-se uma barragem, a água desapareceu. A água não desapareceu para lado nenhum. A água vai para a atmosfera e a atmosfera cai para a Terra outra vez. Agora, o oceano não. O oceano, mesmo que eu agora parasse, ele vai continuar a inchar, ou seja, a subir o nível do mar, mais um século. Isso não há volta nenhuma a dar. Isso é imparável. O oceano é como um comboio em andamento. Um comboio que não se consegue parar com uma mão. E é isso. Ou então um navio. Ou o navio. O navio é a mesma coisa. Ninguém para um navio. O momento, que eu também quero dizer física, aproveito que eu tenho que fazer propaganda da física. O momento do navio é tão grande que ninguém consegue parar. E o oceano está assim. Mesmo que eu parasse hoje de fazer tudo e fosse o melhor aluno do Lord Stern, não conseguia seguramente fazer nada ao oceano, e nós vamos ter ainda que sofrer mais um século com aquilo que fizemos. Não há volta nenhuma a dar. Teresa, não sei se gostaria de acrescentar alguma informação. Sim, gostava, em relação, o Miguel falou do gelo no Ártico e que o gelo no Ártico que vai diminuir e que, na verdade, todos os anos, se olharmos para as imagens de satélite, vemos isso. E em relação a esse aspecto, eu gostava de falar de um fenómeno que se chama atlantificação do Ártico e que tem a ver, e que eu acho que é um termo bastante curioso, e que tem a ver com o facto de o Ártico, que é um oceano que está bastante estratificado, que está a ficar cada vez mais parecido com o Atlântico. E isso tem a ver com a perda de gelo todos os anos e com o aquecimento da Terra. E também concordo e também acho que vamos sofrer agora, mas agora é fazer ou não fazer, é controlar ou não controlar a situação, mas também acho que ainda vamos, e sobretudo em Portugal, que sentimos de uma forma muito particular no verão, nomeadamente, e também no inverno na seca. Este ano foi um ano atípico porque choveu, mas todos os anos nos confrontamos nós então como jornalistas, com notícias sobre a falta de água, a seca e os incêndios e as ondas de calor. Que são as notícias que a Miriam me vê a dar na televisão. E já agora, como jornalista, gostava de dizer uma coisa Eu não tenho potencial para isso. Não tenho. sobre quando chove, já agora uma crítica aos jornalistas. Quando vai chover, se repararem muitas vezes, o título da notícia é mau tempo, vai regressar no próximo. Não é mau tempo, eu acho que devíamos dizer a chuva vai voltar. Agora o mau tempo, esse mau tempo faz-nos muita falta. É verdade, nós somos urbanos. Onde é que vivem? São de Lisboa? Não, sou aqui Onde é do que é? sul, no Algarve, No Lagos. Algarve. Isso é a mesma coisa que Lisboa. É uma zona urbana. Mas o que diz a Teresa é verdade, é que às vezes não há sensibilidade para perceber que a chuva é mesmo precisa. E às vezes os dias de frio também são precisos. Vocês sabem que um grande problema que tem surgido no aquecimento é o facto das noites terem deixado de ser frias. Nós antigamente, ou seja, os tais 30 anos que a gente pensa sempre que passam devagar, as noites eram mesmo mais frias e os frutos, as peras, as maçãs, todos esse tipo de frutos precisa de noites frias, de horas de frio. Se não tem horas de frio, eles não conseguem crescer. Isto é que é o problema do clima. Quando as noites ficam um bocadinho mais tépidas, como as noites do Algarve, por exemplo, não podemos ter maçãs e peras, podemos ter laranjas, podemos ter abacates, segundo se diz agora, podemos ter alfarroba, mas não podemos ter estes frutos das zonas mais frias. E isto leva a que o frio, a chuva, o sol, todos são precisos. Eu, por acaso, não gosto de sol, mas pronto. Há noites aqui em que é demasiado calor. Exatamente. Que até dá vontade de ir à praia. Miriam, é verdade.
Só que essas noites de calor são das coisas mais perigosas que existem, porque as noites de calor, fundamentalmente quando as pessoas não têm sistemas de arrefecimento, para pessoas de idade, são muito más, porque o frio da noite é preciso para descansar. A pessoa precisa ter algum fresco para descansar. E quando as noites não são frias, as pessoas acabam por nunca descansar. O que dizia a Teresa com as ondas de calor, as ondas de calor matam milhares de pessoas. Às vezes não há consciência disso. É porque a pessoa não tem capacidade de descansar durante a noite. E é por isso também que é preciso mais sistemas de ar-condicionado, digo já que não há solução para isso. Os sistemas de ar-condicionado também produzem algum tipo de gases de efeito de estufa, não há volta a dar, e portanto nós para termos este equilíbrio entre conforto, vida longa e planeta seguro, acho que os meus jovens amigos vão ter que ainda explorar um bocado. Também penso que há um aspecto curioso em relação às ondas de calor e às alterações climáticas e à forma como tudo isso é comunicado. Se nós olharmos para a onda de calor de 2003, e essa onda, e tal como o Miguel disse, as ondas de calor matam muitas pessoas, essa onda de calor matou quase 2.000 pessoas em Portugal. E na Europa toda, nesse ano, eu acho que as estatísticas, eu não sei se andavam à volta de 30.000 pessoas, sobretudo então em Paris, foi terrível. Mas se nos lembrarmos desse ano, o aspecto curioso é que os climatólogos e os investigadores eram bastante relutantes antes disso em dizer este fenómeno meteorológico está diretamente relacionado com as ondas de calor. Mas se nós olharmos a partir dessa altura, e essa onda de calor foi nesse aspecto, foi importante, rapidamente se considerou que os dois fenómenos estavam relacionados. Estas alterações climáticas são devidas ao buraco na camada de ozono? Não. Um pouco, em certa parte. Não. O buraco do camada de ozono o que faz é aparecer ultravioletas mais perto da superfície da Terra. É muito mau, mas para a saúde, porque nós somos muito sensíveis aos UVs. E, em particular, o cancro da pele tem uma grande relação com a quantidade de UVs, As e Bs que recebemos. Mas o buraco de ozono, sabes, é uma coisa mais simples de lutar contra ele, porque o buraco está, em princípio, under control. Porquê? Porque o buraco de ozono tinha a ver com químicos que nós usávamos, nos ares condicionados, exatamente, os frigoríficos. E bastou, entre aspas, não é? Que houvesse a decisão à escala da Terra de acabar com esses gases nos frigoríficos para que rapidamente a situação se equilibrou. O problema do CO2 é que não é um produto industrial. O CO2 fazemos nós continuamente, não é? Não é uma lei. A lei do ozono parou a produção num conjunto de gases que eram industriais, eram feitos pelo homem. Era um erro. Só que não se tinha percebido quando esses gases iam para a alta atmosfera, que eles reagiam com o O2 que lá estava e destruíam o O3, que é o ozono. Pois, e o dióxido de carbono quer dizer, as emissões estão em todos os aspectos da nossa. Ou seja, não podemos deixar de fazer uma única coisa e controlar o problema, como dizia o Miguel. Pois. Obrigada mais uma vez. Agora, alunos, o que é que acham que podemos fazer para minimizar estas alterações climáticas, para além de manifestações, por exemplo? Podem começar, pode ser o Pedro agora desta vez, a começar, se não se importar. Eu acho que por muito mais tecnologia que haja para combater certos aspectos de alterações climáticas, acho que cabe não a um, nem a dois, nem a três, mas a toda a população mundial, de forma a combater as alterações climáticas, as mudanças climáticas. Por isso sou defensor de que, sim, use tecnologias e equipamentos e tudo o que tiver ao alcance da população para combater as mudanças climáticas, mas não só alguns. Toda a gente tem de fazer o possível e o impossível para tentar ajudar. Obrigada, Miriam. Tens alguma sugestão, sem ser manifestações?
Sim. Primeiro era, se nós conseguimos arranjar tanta tecnologia e fazer tantas coisas para conseguir, por assim dizer, estragar o mundo, acho que nós podemos também conseguir criar tecnologias para poder salvar e começar a ajudar um pouco. Podemos tentar reduzir. Normalmente as pessoas dizem que vamos começar a reduzir porque porque nós temos que salvar e nós vamos conseguir e patati patatá. Mas depois realmente continuam a produzir ainda mais lixo, ainda mais poluição e não fazem nada. Nós podíamos começar a utilizar coisas biodegradáveis, porque há várias embalagens e utensílios biodegradáveis que nós podemos utilizar também para baixar, por assim dizer, o tamanho, os quilos de lixo que são produzidos todos os dias, são impressionantes. Os quilos e quilos de lixo que são feitos por país todos os dias. Nós podemos também tentar procurar ajuda e criar novas coisas e objetos e utensílios e estratégias para conseguirmos lutar com esta coisa que, como o Dr. Miranda já disse, Miguel. Miguel, desculpa. Além de estarmos a evoluir efetivamente, nós só nos fomos na parte má, mas sim, estamos a evoluir, mas também estamos aí na parte má, que é também a apodrecer e a descambar um pouco a níveis da saúde do planeta. Obrigada. Não sei se agora o Miguel e a Teresa querem comentar e se têm sugestões também, sem ser manifestações. Mónica, eu sou uma pessoa um bocado conservadora, à minha maneira, mas sou. O que é que tenho que fazer mais? É estudar. Eu sou franco, é estudar. Porque não vai haver soluções que não sejam tiradas da ciência. Garanto-vos eu. É a nossa esperança. É hoje a esperança que toda a gente tem. Portanto, o que tem que fazer, na verdade, é estudar. O estudar não quer dizer que seja estudar as disciplinas que estão a dar na escola. Pode ser estudar aquilo que acham que querem saber. Saber mais, informar-se mais e intervir mais. A mínima levantou o problema do lixo. O lixo é um problema dramático, da qual eu não tenho nenhum tipo de solução, e é verdade que produzimos quantidades de lixo dramaticamente elevadas. E é preciso controlar essa situação. E isso é preciso, mas ao mesmo tempo que isso, temos que puxar pela cabeça e fazer melhor. E procurar as soluções onde ninguém está à procura. E eu diria que a pandemia da Covid-19 também nos vem mostrar, tem coisas terríveis, tem aspectos terríveis, mas também nos vem mostrar precisamente a importância da ciência para resolver uma crise. Estávamos com uma crise sanitária que tem impactos sociais e económicos pelo planeta inteiro, e a ciência, as soluções estão a vir da ciência, não estão a vir de outros sítios, e é na ciência que vamos encontrar as vacinas e os tratamentos e em relação aos hospitais, como tratar as pessoas nos hospitais, e num ano inteiro o caminho que foi feito foi absolutamente extraordinário. Para a questão das alterações do clima, é também da ciência que tem que vir é também da ciência que tem a vir as mesmas soluções. E a pandemia também penso que nos mostra um outro aspecto importante, que foi quando houve vontade política e querer política a nível do planeta inteiro, o dinheiro foi investido e as soluções apareceram. E para o clima, também acho que temos uma década para fazer o que temos para fazer, e agora que essa década que rapidamente se aproximará, o fim dela, também as soluções vão ter que vir da ciência. E é simples. A fórmula é simples, a sugestão é que é mais difícil. Mas ouçam uma coisa, a principal vacina hoje em dia ainda é da Pfizer. A vacina da Pfizer foi desenvolvida por uma pequena empresa turca, de 2 turcos imigrados na Alemanha.
financiados pelo sistema de investigação alemão e europeu. E, portanto, é nos jovens que exigentes, consigo e com os outros, que a solução vai ter que estar. Às vezes não são as grandes quantidades de dinheiro à bruta, é a inteligência no seu estado mais puro que é preciso. Ok, agora já chegámos à última pergunta. Esta vai ser direcionada para os alunos. Gostariam de trabalhar nesta área? Têm algum interesse? Ou nem por isso? Sim, gostaria, mas não é propriamente a área em que eu gostaria de seguir. Eu pessoalmente gostaria de seguir por medicina, mas não vamos falar sobre isso. Esta área é uma coisa que me interessa, é uma coisa que me interessa bastante. Se houver estas atividades assim, por exemplo, ou até manifestações sobre isto, manifestações, como quem quer dizer, discussões assim sobre o que é que podemos fazer e para evoluir. Acho que sim, gostaria de ir e poder ajudar um pouco mais nesta área, embora não seja a área que eu gostaria de seguir. Ok. E Pedro, gostavas de trabalhar nesta Sim, área? gostava, mas não relacionada, como quem diz, diretamente com o meio ambiente, mas sim como o homem pode usufruir dele de uma maneira melhor. Não sei se me estou a conseguir explicar muito bem, mas, por exemplo, na área da alimentação, a utilização de alguns químicos em grandes plantações, gostava de entrar em alguma coisa dessa área para poder combater e lutar para a não utilização de químicos, por exemplo. Ok, obrigada. Por acaso, posso acrescentar uma coisa? Quando eu há bocado disse que também concordava que as soluções tinham que vir da ciência, sim, as soluções têm que vir da ciência, mas a vontade tem que ser política, porque para aplicar as soluções da ciência tem que haver vontade política para isso. O nosso episódio está quase a terminar. Gostaríamos de agradecer novamente a todos os convidados de hoje. Para quem nos está a ouvir, esperemos que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre as alterações climáticas. Estejam atentos ao Instagram para poderem saber mais sobre o próximo episódio e como nos podem enviar as vossas perguntas. Até o próximo episódio!